Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de indicar para vocês um pack de cursos, né, que um amigo meu está fazendo. Tem mais de 100 cursos, tem curso de inglês, Bitcoin, então se vocês interessar, o link tá aí na descrição, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Hoje vamos estar reagindo a essa presepada aí, né, do ministro da Economia, que simplesmente não respondeu pergunta nenhuma, colocou a culpa em Bolsonaro, Nicolas na população, mas não assumiu culpa nenhuma, e a gente sabe que o maior culpado de tudo que está acontecendo com a economia do Brasil é culpa do próprio governo, né? E vamos ver essa presepada dele aí. Ele simplesmente não conseguiu responder uma pergunta e ficou fazendo malabarismo, fazendo analogia que muitas das vezes não fazia sentido nenhum e esquivando das perguntas. Vamos ver aí. Ministro, eu quero falar um pouco do ambiente desse debate todo que o senhor vai travar aí sobre a renda, né? Que não vai ser só sobre a renda. E aí eu quero tocar especificamente no que a gente está vendo nos últimos meses. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? Essa pergunta dela, eu acredito que é uma pergunta assim que metade dos brasileiros gostaria de fazer, principalmente para o ministro da Economia, né? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população não acredita. Vide a Perdeu a crise do credibilidade, PIX. na verdade. O que né? vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita. Vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram... O que tem a ver? A pergunta foi para o ministro da Economia, ele simplesmente jogou a pergunta para uma repórter. Não faz sentido nenhum. aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no Mas mentiroso... Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa. Informar de acordo com o que o governo quer, né? Todo mundo sabe que é isso que ele está falando. Informar, a imprensa informa. Eu acredito que hoje em dia você acha várias e várias páginas aí de notícias, né? Imparcial no Facebook, no Instagram. Aí vai da pessoa ver quem que ela está seguindo e achar essa imparcialidade, né? Mas informar sempre informou. Imprensa, ou por culpa do governo. Eu estava conversando com alguns especialistas esses dias. E algumas pessoas falaram para mim, tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. Porque o PL... Bolsonaro está por trás do que na economia do Brasil? Qual que é a influência do Bolsonaro na economia do Brasil? Não tem influência nenhuma. Ele financiou o vídeo do Nicolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. Me explica que produção? É um celular, um fundo preto e o Nicolas sentado na frente da câmera. Essa é a produção. Se eu não me engano, eu não vi nem lapela na blusa dele, porque foi uma coisa assim muito rápida. Ele sentou ali e gravou, como ele sempre fez. Tem mais de 200 posts no Instagram do Nicolas. E o padrão de vídeo dele sempre foi esse. Não teve uma produção por trás, não teve um roteirista por trás de tudo que ele falou. Ele simplesmente pegou a realidade e falou no vídeo. E isso eu acredito que muita gente se identificou com a realidade que ele falou, porque é a realidade, todo mundo está vivendo. E isso ajudou com que o vídeo repercutisse da maneira que repercutiu. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias. A Receita Federal abriu investigação das rachadinhas. A Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca agora ele da virou Receita... manjador de patrimônio também. Ele sabe quanto, né? Até porque a carreira de todos ali são bem longas. Tá? Eu não sei o que Bolsonaro, o que Eduardo fazia antes da política, mas eu acredito que é muito tempo de carreira.
Então, assim, o cara simplesmente querer falar que eles não têm monetário para isso chega a ser esquisito. Até porque a pergunta foi uma e ele já tá falando sobre o valor que tem na conta do Bolsonaro. Ele tá falando sobre o patrimônio da família Bolsonaro. Não faz sentido com a pergunta que a repórter fez para ele há pouco tempo. Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. Foram investigados, mas eles têm um problema com a Receita. Então, eles não escolheram a Receita Federal, na minha opinião, por outra razão. Então, eles ficaram com lupa ali nos atos burocráticos da Receita, que são tomados há mais de 20 anos. Para combate ao crime organizado, combate ao crime cibernético, combate à lavagem de dinheiro. Ninguém está falando do vendedor de bolo, do feirante, da pessoa do Uber. Está cheio de posto de gasolina envolvido nisso. Nós estamos falando de grandes crimes cibernéticos que são feitos via instituições de pagamento fora do sistema bancário. É disso que a Receita cuida. Ministro, eu fiquei E quiseram vender a tese de que a Receita, com poucos funcionários que tem, vai fiscalizar o pequeno negócio. Mas eu fiquei com uma dúvida. Não tem que fiscalizar, na sua avaliação, o pequeno negócio? Ele não tem que pagar imposto? A Receita Federal... Na visão dele, não tem que fiscalizar, tem que taxar. Portanto, se não fosse o vídeo do Nicolas, eu acredito sim que teria passado esse monitoramento. Lembrando que não era taxação até então, né? Igual o Nicolas falou, o Pix não vai ser taxado, mas eu não duvido que possa ser taxado, igual aconteceu com a Shein, igual aconteceu com a AliExpress, igual aconteceu um tempo atrás. Inclusive, a própria Janja postou no Twitter dela, se eu não estou enganado, que não teria taxação de compras internacionais. E hoje em dia está sendo tudo taxado. Hoje em dia você compra um produto fora, você paga quase 2. Então, assim, eu acho que o ministro da Economia, onde que ele puder arrancar dinheiro, ele vai arrancar dinheiro, independente do prazo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Ela não tem uma quantidade de funcionários suficiente para o pequeno negócio. Mas conceitualmente deveria ou não deveria pagar Mas imposto? os estados fazem isso. Os estados têm mais informações do que a Receita Federal. Os estados fazem um trabalho em relação ao ICMS, em relação a isso. Você pegar aqui o fisco de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro, eles fazem esse trabalho. E recebem todas as informações que o Nicolas criticou. Mas ele, evidentemente, omite a informação. O problema Eu acho que o problema dele com o Nicolas e Bolsonaro é mais pessoal, tá? Porque a gente estava falando de economia do Brasil até então. Aí do nada a gente tá falando do patrimônio, né, do Bolsonaro. Estamos falando da produção, da superprodução do vídeo do Nicolas, que hoje em dia conta com 300 milhões de visualização. O bolsonarismo não é com a Receita Estadual. Porque não foi a Receita Estadual que investigou os Bolsonaro. Quem investigou o bolsonarismo foi a Receita Federal. E é por isso que as atenções se voltam para a Receita Federal, que eles tentaram destruir. Porque se você for lembrar, quem defendia o imposto sobre o Pix era o Guedes. Vocês têm uma gravação da CNN. Ele deu uma entrevista aqui, defendendo o imposto sobre o Pix. O governo Lula não tem no plano de governo dele nada disso. Nós estamos... Igual não tinha em taxar compras internacionais. É a maior hipocrisia que eu escutei hoje. Trabalhando tudo com toda a transparência possível. Nós estamos encabeçando a maior reforma tributária da história do Brasil, em regime democrático, com toda a transparência. Então o senhor acha que não tem crise de credibilidade, como a Thaís traz? Claro, quando uma pessoa turbina uma publicação falsa. Velho, ele não consegue entender que, assim, eu não tô defendendo nem lado A nem lado B, mas pelo tamanho da página do Nicolas, ele não precisa pagar alavancamento para publicação. O Nicolas foi o deputado mais votado do estado de Minas Gerais. Não, mentira, corrigindo, foi o mais votado do Brasil. Então, assim, você olha vídeo simples do Nicolas que dá 5, 6 milhões de visualização. Esse último dele repercutiu porque era um assunto que já estava em alta. O vídeo dele meio que não precisava de alavancamento, porque era um assunto que estava todo mundo falando. E todo mundo meio que se sentiu representado por tudo que ele falou. Então ele tá falando que pagou publicação, pagou para turbinar a publicação, para alavancar o vídeo. Isso daí não faz sentido nenhum. Sem contar também que eu não lembro quando que ele entrou no assunto, um vídeo do Nicolas. Porque a pergunta foi sobre a economia do Brasil. Não faz sentido ele estar citando esse assunto agora. Pode ver que até os repórteres que estão ali olham para ele meio que, tipo, desentendido. Porque não faz sentido nada que esse cara tá falando. Profissionais pagos pelo partido do Bolsonaro.
vai para a rede social. Agora você não tem mais censura nas redes sociais. Ele fala de censura como se a censura fosse algo bom. Isso é estranho. Basicamente, o que eles querem, o que dá a entender que eles querem é decidir o que pode ou não ir pro ar. Os Estados Unidos hoje acabaram de tirar o TikTok, vão tirar o TikTok de circulação. Um país que era considerado o mais liberal do mundo vai suprimir uma rede social, né, dos Estados Unidos, e o principal dono de uma Big Tech, como a Meta, diz que não tem mais censura em nome da liberdade de expressão. Ou seja, em nome Graças a Deus não tem mais censura. Graças a Deus que não tem mais censura. da liberdade de expressão você pode mentir. É Qual isso que vai ele ser a está dizendo. vacina, ministro? O senhor falou de estudar o vírus. Qual é a vacina? Porque ela precisa chegar, ela não chegou ainda. Essa que é a minha tese. Você não tem a vacina contra a mentira antes da mentira ser dita. É uma ilusão imaginar que você vai descobrir a mentira que vai ser Ele dita. quer punir Você quem não vai mente, tá? É conseguir basicamente descobrir. isso que ele tá Por falando. mais boa fé que você tenha, você não vai conseguir Mas quem está descobrir. adoecendo é o governo, ministro. É o governo que precisa tomar essa vacina. Mas olha, deixa eu te responder. O que eu penso? Quem vai ganhar a briga contra a mentira? Quem for mais ágil. Não quem procurar. Você só se previne de um vírus que você conhece e você toma a vacina antes. Não existe vacina para um vírus desconhecido. Essa é a minha tese. O que significa dizer que, assim como a ciência agilizou os procedimentos para entregar uma vacina, uma vez identificado o vírus, como foi no caso da pandemia, todo Tá mundo entendendo? Fica um assunto cansativo. Você começa a perder o foco no que ele tá falando porque ele usa muita analogia. Ele foge do assunto toda hora. Ele faz umas analogias que, assim, muitas das vezes você já fica até meio perdido, você não consegue acompanhar o raciocínio dele. Ele não é aquela pessoa direta, sabe? Ele não fala diretamente. Isso eu acho que diminui mais ainda a credibilidade dele, né, no caso. dizia, vão ser 5 anos. A ciência entregou em menos de um. E mais de uma vacina. Nós, democratas, vamos ter que desenvolver um antídoto rápido. Nós vamos ter que identificar mais rápido a origem do vírus e tentar matar o vírus no nascedouro, para não deixar ele atingir milhões de pessoas. E no caso específico do PIX, ministro, usando essa mesma comparação que o senhor faz, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica não poderiam ter blindado melhor esse paciente para que o vírus não o atingisse? Houve alguma falha de comunicação da Receita? Não tinha paciente nenhum. Essa lei é de 2001. Ela passou por 5 governos. Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. Essa lei é de 2001. Essa lei que obriga as instituições financeiras a prestar informações para a Receita Federal. Tem nada a ver. Por isso que eu digo, quem pretender descobrir a mentira que vai ser contada para se prevenir dela, vai errar. Quem, ao contrário, reconhecer que o desafio é grande e fizer o seguinte, vamos desenvolver a metodologia para cortar pela raiz. Esse vai prosperar. E, na minha opinião, os democratas, dos quais faz parte a imprensa, nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade. Nós temos. A mentira nunca teve perna tão longa como tem hoje. A gente dizia no... É muito irônico ele falar que a mentira nunca teve perna longa do jeito que tem hoje. Pro governo que falou que não ia taxar e taxou. Pro governo que falou que não ia fazer e fez. Ele tá meio que dando um tiro no próprio pé ali, porque todo mundo sabe quem é o real mentiroso, né? E hoje em dia a mentira não cola porque a gente tem internet, tá? A mentira tem perna curta. As redes sociais alongaram a perna da mentira. Nós vamos ter que, para cortar a perna da mentira, desenvolver uma tecnologia. Nossa, que cara viajado. Que carinha viajado. Olha, a gente Usa analogia atrás de analogia, fala coisas assim que muitas das vezes não tem nexo, foge de pergunta e acaba ganhando os entrevistadores pelo cansaço. Podem ver que eles não ficaram batendo na mesma tecla para ele responder porque já viu que ele já estava fugindo das perguntas. Então, resumindo, ele falou e não disse nada. Mas o vídeo de hoje foi esse. Me sigam aí, lembrando que o link dos cursos, né, vão estar aí na descrição. São mais de 100 cursos lá, né? Lá tem curso de Bitcoin em inglês. Você escolhe o que você quiser, o que for melhor para você. Está em um preço bem justo pela quantidade de cursos que tem. São mais de 100 cursos. Então, o link vai estar aí na descrição. Me sigam, né, para mais vídeos como esse. Valeu e até a próxima. Fui!